Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa segunda aula de homilética 1 e 2. Como é costume, já oramos, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Com muita alegria que estamos aqui na nossa segunda aula desse módulo tão maravilhoso, como eu mencionei nas outras aulas, a homilética ele tem esse lado lúdico, porque tudo aquilo que a gente aprende no seminário, com a graça de Deus e com a permissão de Deus, a gente vai poder agora não só estruturar os assuntos como temas e estudos, mas apresentar a igreja. Então, essa aula ela é maravilhosa e ela tem um sabor, eu diria, prático. Ela tem um sabor técnico, que a gente aprende, mas ela tem esse lado mais prático, que você exercita isso. Então, que Deus nos dê graça e que o Senhor continue nos ajudando hoje e durante todo esse módulo, tá bom? Meus irmãos, como é costume nosso, as nossas aulas sempre são gravadas para que vocês possam reutilizá-las, são gravadas também para que futuros alunos que queiram fazer o nosso curso em AD nos procurem, porque esses materiais farão parte também do currículo, e são gravadas também para abençoar o maior número de pessoas que assistirem essas aulas. E como é praxe, vamos ler um texto bíblico? Quero que os irmãos abram comigo um texto bíblico que está em Atos capítulo 6. É um texto muito conhecido sobre um momento bem específico que a igreja primitiva passou, que foi de uma crise, um problema. Alguém já disse, sabiamente, que a matéria-prima de um pastor é problema. E, de fato, eu concordo, porque não que você vai viver com problemas, mas o problema, a dificuldade, a circunstância sempre fará parte do ministério pastoral, até porque, de acordo com aquilo que Deus nos permite passar e viver, a gente vai ter que chegar a uma solução, a solução de um problema. Então, aqui, a igreja primitiva, ela teve um problema, ela teve uma dificuldade, porque algumas viúvas, aquelas viúvas de linhagem helênica, ou seja, de raiz grega, não estavam sendo assistidas. E esse episódio, ele é um episódio muito curioso, no Atos 6, do versículo 1 até o versículo 4, os apóstolos eles vão estar resolvendo esse problema. E o versículo 2 ao versículo 4 vai mostrar aqui a função pastoral. Qual é o motivo de um pastor? Qual é o propósito de um pastor? Sabemos que o pastorado ele tem o lado prático, ele tem um lado de visitar as pessoas, tem um lado de aconselhar, mas, sobretudo, a função pastoral ou de um líder de uma igreja, ele tem aqui um propósito muito claro. E a gente vê esse propósito, em especial, na vida dos apóstolos. Sabendo que o apostolado ele foi único na vida desses 12, mas o que eles fizeram vai se repercutir em toda a história da igreja. Jesus separa 12 apóstolos, depois separa Paulo também como 13º, e a gente entende que Silas, Barnabé, Timóteo, foram também pessoas que caminharam com os apóstolos, alguns vão dizer que eles também tinham o dom apostólico, e de fato eu até acredito nisso. A gente vai aprender bastante isso em teologia sistemática, porque podem ver que o próprio Timóteo, o próprio Silas, escrevem as cartas do Novo Testamento com Paulo. Então, a igreja do Novo Testamento ela é uma igreja fundamentada na doutrina apostólica. Então, os apóstolos, eles foram, sim, especiais, mas, sobretudo, eles foram pastores dessa igreja embrionária. E logo depois deles vem quem? Vem os apóstolos, ou melhor, os pastores. Então, o que nós entendemos? Né? Que a função que Deus deu para os apóstolos é a função que Deus dá aos pastores. Ou seja, nós copiamos o modelo apostólico, sendo pastores. Então, aqui em Atos capítulo 6, vai contar a história desse problema, como eles solucionam
e qual é o grande objetivo deles. E eu quero ler aqui com vocês esse texto, abrindo aqui essa aula de hoje, porque nós estaremos dando sequência a todo o material que a gente está estudando, e eu gostaria de destacar isso aqui em primeiro momento com todos vocês, que a função pastoral, ela é muito mais do que ser um administrador da igreja. A função pastoral é muito mais do que ser alguém que visita as pessoas nos lares ou nos hospitais ou faz algum culto. A função pastoral, ela está fundamentada em duas bases, que é o estudo da palavra de Deus. E quando a gente entende o estudo da palavra de Deus, a gente está dizendo o seguinte: ele estuda e ele mergulha na palavra para ensinar a palavra, para pregar essa palavra. Então, percebam, a primeira base é essa. E a segunda base é o quê? Uma vida de intimidade com Deus em oração. Ou seja, em tese, qual é o trabalho do pastor, segundo o Novo Testamento? É mergulhar na palavra, se alimentar da palavra, aprender a palavra para poder ensinar a palavra, discipulando cada alma, por meio das mensagens do púlpito, por meio dos ensinos de escola bíblica, por meio do discipulado ombro a ombro, ou seja, a função pastoral é o ensino da palavra de Deus. E aqui a gente entende que o ensino se dá principalmente quando o pastor sobe no púlpito e ensina toda a igreja. E a segunda coisa, tão importante quanto a primeira, vai ser a vida de oração desse pastor, ou seja, se alimentando de Deus, recebendo de Deus, sendo dirigido por Deus. Então, olha só que interessante, essas duas bases devem ser as bases de um ministério pastoral. Pastor, e a administração? A administração qualquer um pode fazer da igreja. E as visitas? O pastor pode fazer visita, mas muitos outros irmãos podem fazer visita. Mas e a construção do prédio? Muitos irmãos podem cuidar da administração do prédio. Mas segundo o Novo Testamento, e em especial o texto de Atos, e aqui Pedro vai falar sobre isso, cabe ao pastorado mergulhar na palavra para ensinar a palavra e mergulhar numa vida de oração para poder apresentar esse rebanho diante de Deus e também esse homem de Deus ouvir de Deus o que o Senhor quer para esse rebanho. Tá bom? Vamos ler o texto aqui? Vamos ler do versículo 1 ao 4. O irmão que estiver aí já aberto, pode ler, ou a irmã, por gentileza. Eu vou estar replicando aqui na minha Bíblia digital. Então, Atos 6, versículo 1 ao 4. Pode ler. Um irmão ou uma irmã, por gentileza. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Muito obrigado. Olha só, irmãos, não é que agora Pedro, juntamente com os apóstolos, estavam dizendo o seguinte: olha aqui, nós somos os chefinhos, então vocês que vão fazer o trabalho braçal. Não é isso. Pelo contrário, irmãos, longe disso. Vocês sabem que uma vida de estudo ela é tão fatigante quanto um trabalho braçal, se não mais. Como diz o escritor de Eclesiastes, as muitas letras nos fazem delirar. Somente quem estuda muito sabe como é difícil aprender para passar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para trabalhar, fazer o serviço do ministério social. Tudo é trabalho, tudo são dons.
Mas já que eles foram separados para serem pregadores da palavra, aqueles que conduzissem o rebanho, Pedro está dizendo o seguinte: nós precisamos dar prioridade para a palavra, igreja. E aí ele vem então e diz: bom, escolham dentre vocês 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que tenham, né, linhagens, a gente entende pelos nomes logo a seguir aqui, que sejam também de parentesco helênico. Pode ver que os nomes são Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau e prosélito de Antioquia. Então, percebam que os nomes são nomes helênicos, a sua grande maioria. Então, percebam que aqui ele está dizendo o seguinte: separem também homens que tenham, né, esses critérios, como no versículo 3 ensina. Nós quem? Nós 12, depois Paulo aparece, né, como 13º apóstolo, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Pode ver que ele coloca a oração e a palavra como ministério, ou seja, irmãos, isso é muito sério. O pastor, ele precisa gastar tempo em oração. Vocês sabem, a gente não ora, né, muitas vezes, fazendo muitas coisas. Você pode estar em espírito de oração, mas para você orar com qualidade, você tem que dedicar tempo. Então, aqui Pedro vai dar o grande exemplo. E depois a gente vê na vida de Paulo esse grande exemplo de uma forma abundante. Paulo era um homem de muita oração e um homem de muita palavra, né? E aqui, quando ele fala na palavra, é porque eles, de fato, sabiam que Deus estava usando eles como canais da revelação. E não só isso, mas eles também estavam ensinando todo o Velho Testamento e o cumprimento do Velho Testamento agora no Novo, na pessoa e na obra que Jesus tinha feito. Então, irmãos, eu estou dizendo tudo isso porque talvez vocês nunca tiveram, né, esse contato com essa matéria, muitos dos irmãos, e sejam mais complacentes com o pastorado, sabe? Porque o pastorado, muitas vezes as pessoas, elas acham que o pastor não tem o que fazer. Vou contar uma história aqui rapidinho, né? Um obreiro passou em frente à igreja e quando ele chegou lá na igreja, ele bateu palma e o pastor saiu, né, da igreja. Ô, irmão, tudo bem? Tudo bem. Ô, pastor, o senhor está aí? Tô. O que o senhor está fazendo? Estou estudando. Ah, então tá. Então o senhor não está fazendo nada, né? Aí o pastor, assim, né, meneou a cabeça. Irmão, né, tipo, eu não vou ficar discutindo com o irmão, né? Se o pastor está estudando, meu irmão está achando que o pastor não está fazendo nada. Aí passou-se, né, um período, e no outro dia, por acaso, no outro horário, tinha um matinho assim na frente da igreja, que tinha crescido ali no jardim da igreja, e por acaso o pastor pegou uma enxada e começou ali a tirar aquele matinho, e aquele mesmo irmão do dia anterior tinha passado e: ô, pastor, tudo bem? Tudo bem, irmão, tudo bem. Ô, pastor, está trabalhando, né? Eu falei: não, meu irmão, agora agora eu não estou trabalhando, agora eu estou carpinando, né? E ali o pastor assim ficou meio acanhado qual lição de moral dessa história? Na realidade, o pastor estava numa hora vaga ali, e por ele estar numa hora vaga, ele foi carpir, foi fazer uma tarefa. Mas ele não ficou batendo boca com aquele irmão, porque era um irmão limitado. Por que eu estou contando essa história? Porque essa historinha, essa história, né? Ela tem muito a nos ensinar. Quantas são as pessoas que acham que um irmão, quando ele está orando, quando ele está estudando, ele não está fazendo nada? E somente pessoas muito limitadas pensam assim. Porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que é o pastor que foi separado para o pastorado e que ensina, que inclusive Paulo vai dar um termo muito curioso. Paulo vai dar, o Espírito Santo vai usar Paulo para dizer isso numa das cartas, que ele seja honrado com duplos honorários, ou seja, se ele já é pastor, honre o teu pastor. Se ele ainda é pastor e tem a obra do ensino, que ele seja honrado com honorários duplos, porque essa é a função pastoral.
E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos aqui numa aula que é a homilética e não tem como termos êxitos na pregação se nós não estudarmos, se nós não orarmos, se nós não nos consagrarmos. Né? Há uma frase de Wesley que dizia o seguinte: estude como se tudo dependesse de você. Ou seja, estude o sermão, leia a Bíblia, escreva como se tudo que você fosse produzir no púlpito dependesse de você. Por outro lado, quando você subir ao púlpito, ou quando você se colocar diante das multidões numa praça ou numa tribuna, fale em nome de Deus como se tudo dependesse de Deus e nada de você. Perceba, essa relação é muito curiosa. A gente tem que fazer o nosso melhor, porque é um gesto de amor e de zelo ao nosso dom. Mas, ao mesmo tempo, nós fazemos com total dependência do Espírito Santo, porque é na força do Senhor que a gente vai conseguir êxito. Tá bom, meus irmãos? Então, eu deixo essa palavra aqui e quero deixar um desafio a vocês. Orem pelos vossos pastores. Orem para que eles sejam homens de estudo, homens de oração, homens de intimidade, homens profundos na palavra, e apoiem eles. Por quê? Porque a gente vai aprender aqui. Um púlpito forte gera uma igreja forte. E hoje nós estamos sofrendo de púlpitos rasos. Por isso que a igreja está tão rasa. Púlpitos que muitas vezes não têm coragem de falar a verdade, ou quando fala de uma forma muito repleta de eufemismo, que é para não ofender, e o tiro sai pela culatra, porque se o Senhor está falando para a gente falar de pecado, de arrependimento, se Deus está falando para a gente citar certas verdades que estão no texto sagrado, compete a nós sermos fiéis. Igrejas fortes e púlpitos fortes geram igrejas fortes. E para eu concluir essa minha introdução, para a gente mergulhar aqui nos materiais, irmãos, todo o período dos grandes avivamentos na história foram períodos em que o púlpito era muito forte. A pregação era muito bíblica, muito escriturística, muito cristocêntrica. E por essa razão veio um grande avivamento. Então, que Deus possa fazer isso entre nós. E o desafio que eu deixo a vocês aqui como obreiros, como seminaristas, como futuros pastores é: incentivem as vossas igrejas a dedicarem, que os vossos pastores sejam homens de estudo, homens de oração, e deem todo o apoio para isso, para que quando eles subirem lá no púlpito, que eles sejam como Moody, né? Que falava às multidões e as multidões, elas sentiam o fogo de Deus. Moody, ele pregava às multidões e ele dizia que as multidões diante dele eram como o chocolate que derretiam diante do fogo do Espírito Santo. Assim John Wesley também, ele fazia algo semelhante. Então, que Deus levante homens assim e que vocês sejam obreiros que apoiem igrejas assim. Não igrejas mercantilistas, igrejas, sabe, que atendam a demanda de mercado. Isso é muito pequeno, não é para isso que Deus nos separou. Tá bom, meus irmãos? Eu faço essa breve introdução e deixo essa palavra porque está no texto. Pedro está dizendo, nós não podemos negligenciar a palavra. Nós precisamos dedicar tempo com a oração e com a palavra. E que a gente possa apoiar pastores assim e igrejas assim. Amém, meus irmãos? Tá bom? Meus irmãos, rapidamente aqui, eu tinha mencionado há pouco que eu refiz, né, a nossa grade curricular, e eu queria rapidamente passar aqui para vocês. E na nossa grade curricular, eu acrescentei várias obras, tá? Eu já encaminhei nos canais internos nossos, tanto de WhatsApp quanto de Telegram. Então, só quero passar rapidamente aqui para vocês que a nossa ementa, né, nosso programa de aula, olha só, eu coloquei aqui vários outros livros, tá? Então, eu destaquei alguns livros aqui, meus irmãos, que nós estaremos trabalhando aqui com esses dois livros, que é o livro do John Broadus, né? E com o Jerry Craig. Nós estaremos trabalhando com esses dois livros-textos, mas eu
estive pesquisando, eles, inclusive falando com a editora Ragnus, eles não têm mais essa obra, assim como também a Juerp, né? Não tem mais essa obra. Eu procurei na internet, fiz essa lição de casa, infelizmente não achei apenas livros usados. Mas nós estaremos trabalhando sobre o livro do John Broadus, que é sobre a preparação e a entrega de sermões. No entanto, o que acontece? Eu deixei aqui em destaque também esse livro, ó, James Braga, tá vendo? Como preparar mensagens bíblicas. Quem quiser comprar esse livro, eu vou aceitar que você possa comprar esse livro e possa ler esse livro. É um livro muito bom, tá bom? É um clássico, é um livro que é uma síntese dessa matéria. Muitos seminários já usaram esse livro, eu inclusive tinha ele aqui, eu infelizmente alguém, né, pegou e não me devolveu. Eu vou estar encomendando também uma nova edição desse livro, tá bom? Quem quiser comprar esse livro, fica à vontade. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai substituir esses 2 outros livros. Por outro lado, nós estaremos trabalhando sobre esse livro do John Broadus, porque como ele é um clássico, nós estaremos utilizando o material dele aqui em aula, inclusive estarei compartilhando aqui algo com vocês. E também deixei em destaque também esse outro livro do Karl Larker, que é o Prega a Palavra, que eu acho que vale a pena vocês comprarem. E também deixei também em destaque aqui esse livro do Crane, que é o Sermão Eficaz. É também outro livro da Juerp, eu procurei, não achei, meus irmãos, mas é um livro que, se vocês puderem comprar, nem que for um sebo, eu recomendo. E aí, eu coloquei aqui várias outras biografias sobre homilética, são materiais mais recentes. Então, a pregação cristocêntrica, aqui temos a importância da pregação expositiva para o crescimento da igreja, ou essa outra, aqui, pregação expositiva, sua importância para o crescimento da igreja, também do Hernandes Dias Lopes, deve ser, é o mesmo livro numa nova edição, tá? Aí depois temos aqui outras obras mais contemporâneas e obras que vão falar muito sobre pregação expositiva e pregação também contemporânea. Eu achei bem legal aqui essas obras, então eu já passei para vocês, tá bom? E temos também um livro que é muito bem elaborado, só que ele é bem grande, chamado Pregação Reformada, proclamando a palavra de Deus do coração do pregador para o coração do povo de Deus, Joel Beck. Esse livro é um pouco maior, eu não tenho ele ainda, mas eu pretendo comprá-lo, e eu gostei muito da proposta dele. Ele é mais técnico, ele faz um apanhado sobre a pregação reformada, um pouco do pano de fundo histórico, é um pouco técnico, mas eu acho que esses livros que eu estou passando aqui para vocês servem como material extra para enriquecer aí o currículo de vocês, tá bom? Tudo bem? E, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, como eu tinha dito há pouco, né? Esse livro aqui, ó. Eu poderia usar esse livro também, ó, O Sermão Eficaz. Ele é muito bom, meus irmãos. James Crane. Ele tem uma proposta muito boa e, percebam, nós temos muitos livros bons. E por essa razão, fica difícil de, em um módulo apenas, são livros muito bons, então eu poderia dar muitos livros para vocês aqui, mas a gente tem que seguir um norte, tá? Deixa eu fazer mais um comentário. Eu também coloco esse livro lá na nossa bibliografia, só para vocês terem uma ideia. Nesse livro, Pregação ao Alcance de Todos, ele fala o seguinte: a homilética fundamental, a homilética material e a homilética formal. É muito bom também. Então, assim, a sugestão que eu dou para vocês é pesquisarem, quando vocês notarem que tem um livro de homilética bom, caso vocês precisem da minha avaliação, me perguntem, eu dou meu parecer. Se eu não conhecer o livro, eu vou procurar saber sobre o livro, né? Agora, uma coisa que vocês vão notar, e eu queria concluir essa fala agora apenas com isso, por exemplo, como esse livro aqui do Robson. Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Vocês notarão
que grandes pregadores mais recentes, eles estão falando muito sobre pregação expositiva. Então, já já a gente vai trabalhar sobre esse tema aqui em classe. Mas temos muitas obras ótimas sobre pregação expositiva. E por que eu estou falando sobre esse livro, por exemplo, né? Porque nós entendemos que uma das melhores maneiras em que o pastor pode pregar é pregar expositivamente. E, resumindo, o que é uma pregação expositiva? É quando, de fato, o pregador ele consegue fazer tudo aquilo que nós aprendemos em hermenêutica e também em exegese, e aí ele extrai todo o significado daquele texto e ele expõe aos seus ouvintes. Então, por isso que é chamado pregação expositiva. Então, dessa lista que eu cataloguei há pouco para vocês aqui, a maioria delas vão falar sobre mensagens expositivas. E eu acredito que essa mudança na arte de pregar e na homilética foi muito boa, porque a pregação expositiva, ela tenta extrair o que realmente o texto está dizendo. E quando o texto está dizendo algo, e aí você faz toda aquela hermenêutica, e você vai na história, você tenta compreender o pano de fundo histórico, faz a ponte entre o que Deus se revelou para aquele povo, que é o povo hebreu, ou para a igreja, e o que Deus está querendo nos dizer hoje, na atualidade, fica muito difícil você colocar heresia. Então, por isso que os grandes pregadores da atualidade, eles sempre vão ser pregadores expositivos, porque eles tentam ser fiel ao texto sagrado. E isso é maravilhoso. Então, a igreja, eu diria, principalmente a igreja ortodoxa, a igreja, quando eu falo de teologia ortodoxa, ou seja, a igreja reformada, ou a igreja histórica, eles vão ter uma tendência a isso. Tudo que foge disso facilita um pouco mais para essas mensagens simples e simplórias. Então, o neopentecostal, por exemplo, ele jamais vai pregar uma mensagem expositiva. Porque o que ele quer pegar textos isolados para sustentar ali a sua nova doutrina. Então, fica aqui essa dica, inclusive, deixa eu compartilhar rapidamente aqui com vocês também, nos trabalhos extras, eu também coloquei aqui várias outras mensagens, que inclusive o nosso irmão Tomé hoje, inclusive ele tinha me passado, eu achei muito, eu não assisti ainda, mas já recomendei aqui. Então, eu realterei, né, os nossos trabalhos extras, então substituí alguns vídeos que estavam bloqueados para que vocês possam ver, e coloquei aqui também, abaixo, várias sugestões de outras palestras e vídeos que são mensagens, que são entrevistas, que são partes do livro do Lloyd Jones. Então, esse material vai ser muito bom para vocês, porque vai enriquecer também essa matéria. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Então, só dando esse adendo aqui, para que vocês possam se atualizar. Tá joia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? E, como eu tinha dito, irmãos, já que nós não estaremos conseguindo utilizar esse livro, e esse livro é um clássico, e tentem comprá-lo, né? É claro, desde que não seja um preço abusivo, como eu disse, eu achei apenas usado, mas em preços absurdos. Nós estaremos usando o material dele já antigo, né? Que, pelo que nós estivemos vendo, é um material já de edições antigas, mas, na realidade, é o mesmo livro, só que está no novo formato. Quando a Ragnus fez essa reimpressão, ele colocou algumas coisas a mais, deu aquela enfeitada, deu aquela remodelada e mudou um pouco. Já a obra original, que é essa obra aqui, que a editora Juep, inclusive, tinha lançado, vou colocar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia rapidinho. Então, eu quero que vocês já comecem a ler esse material aqui. Quando foi lançado pela Juep, o título era O Preparo e a Entrega de Sermões. Quando a Ragnus lançou recentemente, aqui no ano de
Essa edição é do ano de 2009. Veio como sobre a preparação e entrega de sermões. Então, eles deram uma repaginada, mas só para vocês terem uma ideia, é a mesma estrutura, tá, irmãos? Essa obra, por exemplo, é de 1960. Então, é 60 mesmo? Deixa eu aumentar aqui, ó. Isso, 60. Então, só para vocês terem uma ideia, esse texto ele vai ser um texto um pouco mais antigo, mas eu gostaria de seguir e sugerir que vocês lessem esse material. Pode ver que ele tem 384 páginas, mas vocês têm que entregar 200 páginas como leitura obrigatória. Então, quem ler mais ganha pontos extras. Então, na realidade, vai seguir a mesma estrutura. É claro, eles mudaram alguma coisa, né? Aqui na introdução, aqui temos praticamente 14 páginas. Nessa introdução aqui, nós temos praticamente 32 páginas. Mas muitas vezes muda também um pouco do tamanho da letra, a configuração, né? Aí depois vem as bases do sermão. Segue a mesma coisa. Aqui no capítulo 1 é os fundamentos do sermão. Capítulo 2 é a classificação do sermão. E aqui o capítulo 2, a parte 2, vocês vão ver que é elementos regulares ou formais do sermão. Percebam que eles colocam textos mais... Eles fazem uma adaptação nessa nova versão, por isso que eu sugiro vocês comprarem essa nova versão. Linguagens mais contemporâneos, né? A parte 3 desse livro vai trabalhar sobre os elementos funcionais do sermão. Aqui é os elementos formais do sermão. E a parte 4, o estilo do sermão. Aí, o estilo do sermão aqui está no capítulo 5. E aqui eles colocaram no capítulo 4, não tem problema. E aí o capítulo 4 aqui é os elementos funcionais do sermão. Então, ou seja, eles mudam a ordem, entendeu? Então, não muda nada, praticamente é o mesmo livro, com uma nova roupagem, com novas palavras. Por exemplo, vocês vão ver aqui que eles vão chamar de prédica, os predicados de um bom exórdio. Então, vocês vão ter que fazer simplesmente essa adaptação, né? De predicados, né? Por exemplo, exórdio seria introdução. Então, percebam que vai ser um pouquinho diferente algumas terminologias, porque, afinal de contas, irmãos, é de 1960 essa obra, tá? Mas aí vocês me perguntam, pastor, e por que a gente vai usar essa obra? Irmãos, eu confesso que, ao ler essa obra, tudo bem que aqui foi readaptado, mas é um clássico. E eu amei esse livro, e eu gostaria demais de honrar, né, John A. Broadus, porque realmente ele fez um trabalho maravilhoso, e depois dele vieram uma geração de pregadores que continuaram a ensinar como ele. Vocês vão ver que quase todos os livros de homilética pegam carona nele, pelo menos nesses últimos 100 anos, tá bom? Por isso que eu prefiro estar usando um dos clássicos, tá bom? Só que assim, como eu disse, vamos tentar comprar esse livro. Como eu disse, hoje eu entrei em contato com a Ragnus, e a Ragnus não tinha mais essa publicação. Inclusive, eu falei diretamente com eles lá. Então, vamos ver se a gente acha em outro lugar, em outra livraria, né? Mas até lá, vocês seguem essa leitura, tá bom? Agora, caso vocês queiram pegar o do James Braga, podem ler o do James Braga, que eu vou estar considerando, porque é um livro muito bom. E uma terceira sugestão é esse livro, como eu disse também, O Sermão Eficaz. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Então tá jóia. Então vamos para o nosso slide. Obrigado, Anjo. Ela veio trazer meu chazinho aqui. Vamos lá. Vamos para o material agora. Nós tínhamos parado, meus irmãos, na semana passada, sobre os princípios, lembra? Nós trabalhamos um pouco sobre os assuntos da homilética. Então, vou dar uma breve recapitulada aqui com vocês. Deixa eu só abrir. Nós passamos aqui, semana passada, falamos sobre o slide número 1. Nós paramos na parte dos princípios. Falamos sobre os objetivos, conteúdo, material. Trabalhamos um pouco sobre essa questão do termo, as definições, a origem.
falamos sobre essa questão do apoio, nomenclaturas, e paramos os benefícios, e paramos aqui nos princípios. Os princípios. Da semana passada ficou alguma dúvida, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? É um bom momento, se vocês já viram alguma coisa, ficaram com dúvida em algo. Eu li algumas páginas do livro, fiquei com dúvida numa parte, mas eu acho que está cedo ainda para perguntar, né? Ah, então tá bom, Tomé, mas depois, assim que a gente entrar nos assuntos, aí você pergunta, tá bom? Beleza? Mas você lembra o que é agora? Eu até anotei aqui, é uma passagem que ele fala sobre as parábolas, ele fala que as parábolas são apenas histórias. Tá. Na realidade, não é menosprezando o ensino das parábolas, mas percebam que as parábolas, elas eram contos ou histórias que serviam para fundamentar uma doutrina. Então, se a gente partir do pressuposto de que tipo de figura de linguagem é a parábola? Elas são histórias. Então, seria propriamente isso que ele está querendo dizer. Entendeu, Tomé? Não, sim, eu fiquei na dúvida assim, porque, pelo pouco que eu entendo, assim, a parábola, ela é uma ilustração, mas para contar uma verdade, né? Como no caso da parábola do semeador. Ali ele faz uma ilustração, mas no pano de fundo ali tem uma verdade bíblica, que a semente é a palavra e tal. Exato, mas assim, é claro, a gente não pode ir para o lado racional. A parábola é uma história daqueles dias que o intuito era extrair verdades espirituais e fazer com que essas verdades espirituais fossem acomodadas no ouvinte, por meio daquilo que eles faziam corriqueiramente. Então, quando o autor ele quer comentar sobre isso, ele está dizendo mais ou menos nesse sentido, Tomé. É uma história para ilustrar uma verdade espiritual. Ele não está querendo dizer que é só uma história sem sentido ou comparando essa história a muitas outras histórias. O que ele quer dizer é... Vou dar um exemplo, você não vai me esquecer, Tomé. A ilustração para um sermão acaba sendo uma história, ou como alguns grandes pregadores e professores de homilética vão dizer, que a ilustração está para casa como as portas e janelas, ou melhor, assim como as portas e janelas estão para a casa, a ilustração está para um sermão. Pode ver que numa ilustração que você dá, você acaba clareando, iluminando aquilo que você está dizendo para o ouvinte. Ou seja, por meio dessa história, você traz luz, você traz compreensão. É uma história, mas que no momento certo, na hora certa, aquilo vem como uma clareza ao ouvinte, ao entendimento. Entendeu? Então, é nesse sentido que o autor está querendo colocar. Você entende? Na sua explicação eu entendi, mas no livro, talvez até pela leitura que seja um pouco difícil por causa da escrita antiga, né? Talvez não tenha entendido o contexto direito. Mas, além dessa, tem uma outra passagem que ele fala que o pregador ele deve evitar alguns textos bíblicos. Ele fala que são textos espúrios. E ele cita lá algumas passagens bíblicas que é para o pregador evitar. Essa parte também fiquei meio com dúvida, mas deixa mais para frente. Isso, mais para frente a gente vai chegar lá, Tomé, porque aí a gente vai esclarecer. Mas assim, já dando spoiler, Tomé, existem certos textos, Tomé, que numa pregação, o que você tem que entender? Que numa pregação, ela é diferente de um estudo. Então, muitas vezes você tem ali numa pregação meia hora, 40 minutos. Alguns pregadores pregam 1 hora, mas a gente sabe que não se passa disso. Dependendo do texto bíblico que você vai argumentar numa mensagem, você não consegue sair dele e as pessoas ficam com dúvidas. Então, quando muitos pregadores vão dar uma ideia de se evitar, é mais ou menos como isso. Sabe aqueles textos mais complicados? A não ser que você está numa sequência de mensagens e você não tem pressa. Você tem ali, por exemplo, a sua comunidade e você está falando sobre Apocalipse, versículo a versículo.
você vai ficar 2 anos pregando. Aí tudo bem. Aí você está preparando a igreja. Mas, dependendo do contexto, é bom você tentar fugir dessas discussões numa mensagem, porque senão você traz dúvida. Deu para entender? Assim, mas quando a gente chegar lá mais para frente, a gente trabalha melhor. Mas ficou claro esse ponto, não? Não, assim, é que assim, é que na minha cabeça eu tenho um pouco de dificuldade com as afirmativas. Quando eu vejo alguma afirmativa assim, às vezes ela contradiz, por exemplo, quando ele fala para evitar textos bíblicos que são espúrios, aí logo me vem na mente aquela passagem que está escrita. A Bíblia ela é apta para ensinar, toda a escritura é apta. Então, sim. Aí entra, sabe, um pouco de contradição. Mas deixa aí a gente lembra dos neopentecostais, aí a nossa cabeça dá um nó, né? Aí entra também aquela questão, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Leva para isso também. Então, é que, na realidade, por isso que, assim, a gente vai aqui passo a passo, explicando. Esses pregadores, esses livros que nós separamos, a gente tem eles como pregadores e pastores ortodoxos. Quando não, reformados ou históricos. A maioria deles vão ser contundentes sobre essa questão de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. É que muitas vezes eles estão ali no seminário falando aos seus alunos, e vocês têm que lembrar que assim como essas nossas aulas estão sendo gravadas aqui, esses livros, eles nascem aonde? Eles nascem nos seminários, nos debates seminários, que os alunos depois, juntamente com outros professores, acabam, depois de muitos anos, pegando a apostila desses professores, unindo as aulas e as anotações, e editam e fazem o livro. Então, esses assuntos, né, quando a gente pega aqui de forma um pouco resumida, sem muita explicação, aparece que, de fato, eles estão selecionando, né? O que pode, o que não pode. Não é isso. É porque, como eu disse, muitas vezes, em 40 minutos, em 30 minutos, você vai entrar em assuntos complexos. Vamos pegar, por exemplo, irmãos, existem certas passagens, como eu citei de Apocalipse, como, por exemplo, é a passagem lá de Saul com a médium. Se você não tem um público, se você, por exemplo, está na sua igreja, que você já ensinou aquilo na escola bíblica, nenhum problema. Agora, eu vou pregar fora e entro num tema desse e, de repente, não explico direito, as pessoas ficam perdidas. Né? Então, assim, existem algumas passagens um pouco mais difíceis. É isso que ele quer dizer, né? Tá bom? E também, como eu li no Lund, naquele livro do Lund, ele fala que as parábolas, por exemplo, o reino de Deus não é o reino de Deus. Na parábola, ele é um indicador, é uma ilustração que aparenta ser semelhança do reino de Deus. E o Augusto Nicodemo até fala também sobre isso. Exato, né? Fala sobre isso. Exato. Agora, deixa eu dizer... semelhança, né? Então, assim, a parábola é como se fossem as nossas histórias vivas hoje, os nossos acontecimentos hoje. Então, mas a gente vai chegar lá e vai ficar muito mais claro no andar da carruagem, tá bom? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês, meus irmãos. Por exemplo, o que pregamos é resultado do que sabemos, é resultado do que pensamos, é resultado do que cremos, é resultado do que estudamos, é resultado do que desejamos e é resultado do que sentimos. Então, perceba que a pregação, muitas vezes, a gente tem ela como algo mais simples, mas ela tem toda essa complexidade, né? Então, a gente não pode se esquecer disso, né? Porque, muitas vezes, a gente se esquece desses detalhes. E esses detalhes são fundamentais, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, a gente tinha parado aqui, né, nos princípios, já vamos dar sequência daqui, né, dos princípios de um sermão, né? Aqui um destaque, né, que inclusive eu queria deixar aqui para vocês, que o professor Sérgio Mascarenha, inclusive nas suas notas, ele coloca aqui, eu quero até honrar, né, o nosso querido professor, porque esse material dos slides de homilética que eu peguei com ele, né, ele coloca uma frase muito interessante, uma nota dele, é que os nossos conhecimentos não é a principal razão de um sermão. Ou seja, ele não é o fundamental de um sermão. Mas o nosso conhecimento, ele acaba servindo como um esqueleto que ele vai dar forma, ou seja,
ele vai ser uma espinha dorsal. Então, a gente se prepara, sim, né, como a gente está vendo aqui no slide, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso diante disso, porque dentro do escopo da homilética, a homilética, lembra que na primeira aula eu falei muito sobre isso, a teologia da homilética é uma coisa, e as regras homiléticas são outras. Então, durante esses slides, agora a gente está falando um pouco mais sobre essas regras e essas técnicas. Então, a homilética vai nos apresentar as regras técnicas. O pregador pode tirar proveito do conhecimento, como a gente sabe disso. Lá em 1 Timóteo 4,13, vamos ler 1 Timóteo 4,13, só para enriquecer isso que eu acabo de dizer. 1 Timóteo 4,13. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. 1 Timóteo 4,13. Alguém lê aqui para nós, por favor? O que está escrito? Acho que mudou aí. Tá. Até que eu vá, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Paulo está dizendo para o seu aprendiz, se dedica. No entanto, a gente sabe que essa dedicação, ela vai ser útil, mas o que vai ser mais importante para nós, meus irmãos, é o quê? É a nossa busca espiritual, é o quê? O nosso discernimento espiritual, é o quê? É o toque do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vamos ler agora 2 Pedro 3,18, porque esse texto vai também dar uma luz muito grande para nós. 2 Pedro 3,18. Pode ler para nós, Beatriz, por gentileza. Ah, 18? 2 Pedro 3,18. Pode mudar a página. Então, 14. Opa, desculpa. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Ou seja, é muito importante, sim, ter preparo, claro que é, mas é muito mais importante crescer na graça, ou seja, crescer na comunhão com o Espírito Santo, na comunhão com a palavra de Deus, entender do Espírito. Porque, irmãos, todo pregador, ele deve adotar, ou ele deve criar nele um sistema de estudo próprio para poder pregar, para que ele possa estar aproveitando o seu ministério. Ou, em outras palavras, ao mesmo tempo em que ele se dedica, ao mesmo tempo que ele mergulha, mas ele também ele tem que se dedicar tanto em comunhão com o Espírito Santo, mas também em comunhão com seus estudos, com a aplicação dos seus estudos. Então, cada pessoa tem que criar esse hábito. Como eu tinha dito para vocês, né? John Wesley dizia essa frase: prepare-se como se tudo dependesse de você e pregue como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, se nós estudamos 20 minutos durante a semana toda para pregar uma mensagem no final de semana, não queira falar 40 minutos. Tá bom, meus irmãos? Concorda comigo? A pessoa gastou apenas 20 minutos de estudo, quer pregar 40 minutos. Não, meus irmãos. Quem estudou 20 minutos vai pregar 2 minutos. E olhe lá. Por isso que o livro que eu tinha mencionado para vocês, do Karl Lacher, irmãos, é um livro maravilhoso também sobre pregação expositiva. Passos para a exposição bíblica. Uma das dicas que esse pastor dá aqui, meus irmãos, percebam, Karl Lacher foi pastor da Ed Renekiewicz, viu? O Ed Renekiewicz cita frases do Karl Lacher interessantíssimas, pelas quais hoje o próprio Ed Renekiewicz se enquadra, infelizmente, nas frases que ele tinha dito. Karl Lacher diz assim,
Existem livros e pastores que nós precisamos ouvir. Ou pelo menos vamos falar sobre livros. Existem livros que nós precisamos ler. Eu poderia acrescentar que existem livros que nós precisamos ler e pastores que nós precisamos ouvir. Kaulacker depois diz o seguinte: existem livros que não faz diferença se a gente ler ou não ler. Ou seja, e aí eu acrescentaria, existem pregadores que não vai fazer diferença se a gente ler ou ouvir ou não ouvir. Por quê? Nem vai acrescentar muito, nem vai diminuir muito. E aí Kaulacker conclui, existem livros que nós não podemos ler, porque são pessoas regadas de sarcasmos, de ironia, nas entrelinhas negam a Bíblia, negam os ensinos bíblicos. E aí eu poderia acrescentar, existem pregadores que a gente não pode ouvir, que vai nos fazer mal. Ou seja, olha que citação linda. Mas dentro das outras... E aí, quando eu disse do Ed René, é em virtude de tudo que o Ed René se tornou, infelizmente. Ele era visto como um pregador totalmente conservador e agora se enveredou por caminhos tão, eu diria, tão cheio de ideologia, cheio de liberalismos. E eu só tenho orado por ele, irmão, só isso, eu lamento. Mas é uma pena vê-lo como outros que se enveredaram por esses caminhos, né? De uma igreja emergente, de uma igreja inclusiva, como se as outras igrejas não fossem inclusivas, mas eles, em nome do inclusivismo, estão, eu diria, fazendo assim desserviço, na minha opinião, né? No povo de Deus na atualidade. Mas voltando, Kaulacker, ele vai falar sobre isso, que o pregador ele tem que estudar o texto, ele tem que mergulhar no texto, ele tem que gastar horas e mais horas no texto, avaliando o texto, e depois de muito tempo de estudo, aí ele pode sim subir no púlpito e falar por 40 minutos, 1 hora. Percebam, irmãos, quando Kaulacker demonstrava o método de estudo dele, você fica assim, você fala assim, meu Deus, me ajuda, Senhor, eu preciso me converter. Eu preciso me tornar um estudioso desse jeito para poder pregar. Deixa eu dar um testemunho assim, bem breve, sem nenhuma vanglória. Domingo eu venho pregando sobre Gênesis e falando recentemente sobre José do Egito. E nos meus estudos sobre José do Egito, eu tinha certeza sobre que eu iria falar do tema que eu trabalhei domingo, né? Domingo eu fiz uma mensagem sobre José e a minha abordagem foi muito curiosa, porque Deus tinha colocado no meu coração a perseverança de José. A perseverança de José. Então eu estudei, trabalhei, escrevi o meu esboço. E durante a semana, nos meus estudos, nasceu algo novo e floresceu, que foi sobre o outro assunto que eu trabalhei, porque eu já vinha trabalhando sobre a perseverança, e aí eu ouvi como se o Espírito Santo me conduzisse a falar sobre a bondade de José. E num primeiro momento pareciam ser coisas meio sem conexão, e depois, nos meus estudos, eu enxerguei de uma forma tão linda a conexão. Então, o título da minha mensagem de domingo foi José, a sua perseverança e bondade. E ali preguei. E confesso para os meus irmãos que eu sabia que domingo ia demorar, porque eu falei, bom, eu vou ler pelo menos 3 capítulos de Gênesis domingo. Eu falei, pelo menos ali, só nessa leitura vai ser uns 20 minutos. Aí o que eu tenho que pregar, eu falei, no mínimo 1 hora de mensagem. Aí quando eu acabei a mensagem, preguei, vi a igreja feliz, me senti feliz. E o que eu queria testemunhar aqui com vocês, né? Tem vezes que a gente acaba uma mensagem, no final da mensagem, você fala assim, consegui passar a mensagem, consegui falar tudo aquilo que eu gostaria, né? E aí, depois que eu fui ver o tempo da mensagem, desde quando eu peguei o microfone, cumprimentei a igreja, e até o momento que eu dei a bênção apostólica, quando eu fui ver só o corte da mensagem, eu fiquei assim, num misto de alegria e de tristeza, porque eu falei, meu Deus, deu 1h25 de mensagem. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, 1h25 de mensagem. É muita coisa. Mas ao vir
para nossa casa, minha esposa falava assim para mim, Mô, que mensagem foi essa? E que mensagem? Então, quando você ouve da mulher, que você é casado há 30 anos, que você pregou 1h25, ela ainda está te elogiando, porque o negócio foi bom, né? Era isso que eu queria testemunhar, né, irmãos? Assim, sem vanglória, sem nada disso. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Eu fiquei tão feliz porque eu me senti ali usado, e ao mesmo tempo, o que eu quero dizer para vocês, eu venho estudando sobre esse tema. Eu venho estudando, né? Então, assim, perceba, quando a gente estuda e quando a gente se aplica e a gente ora, em alguns momentos Deus nos dá um presente. E aonde foi o presente que o Espírito Santo me deu? Porque falar sobre perseverança não é uma novidade, né? Tanto é que eu ia gastar um tempo falando de Hebreus, que nós não somos daqueles que retrocedem. Eu ia ler os textos das 7 cartas do Apocalipse, aquele que vencer ou ao vencedor. Estava tudo dentro do meu esboço. Mas, como eu disse, quando durante a semana, principalmente ali foi chegando perto da mensagem, na sexta e no sábado, que me veio aquela clareza sobre a bondade, que eu consegui unir a perseverança de José com a bondade, ali foi o grande presente de Deus. Porque eu quero acreditar que nessa mensagem ficou claro que nós, como servos de Deus, quando não praticamos a bondade, a gente acaba não tendo impacto no nosso ministério e na vida. E, como eu disse para vocês, eu falei durante 1h25, realmente foi muito tempo, eu admito. 1 hora eu acho que já é de bom tamanho, mas 1h25. Mas eu também ouvi essa mensagem depois, eu ouvi ontem. Eu gosto de me avaliar. E quando eu ouvi a mensagem, eu falei, não, realmente, dava para ficar mais tempo ainda querendo ouvir sobre a mensagem. E tanto é que quando eu concluo meio com pressa, porque, afinal de contas, eu já tinha notado que já fazia um bom tempo, né? Mas eu não tinha noção que estava ali há todo esse tempo. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? Que eu acabei de dizer, irmãos. Quando a gente quer falar 40 minutos, a gente tem que estudar bastante. A gente tem que orar bastante, a gente tem que se aplicar bastante. E não tem como a gente fazer isso fazendo outras tarefas. Ou a gente se concentra a isso, ou não. Então, fica aqui um alento para os irmãos. É claro, irmãos, hoje, pela misericórdia de Deus, eu dou tempo integral. E a minha vida é cuidar da igreja, meu foco principal é a pregação e o ensino, e depois o seminário. Então, minha vida é estudar. Então, é claro, mas assim, se eu não tomar cuidado, muitas vezes, as demandas do pastorado me tomam o tempo do estudo. Quantas são as vezes que ligam, irmão, pastor, eu preciso de aconselhamento, e aí eu estou estudando, eu preciso remanejar a agenda, é uma visita, é uma coisa urgente. Então, percebam, muitas vezes a demanda do ministério toma esse tempo. E se a gente quer realmente ter, né, êxito, a gente tem que saber dessas coisas, tá bom? Acabamos nem lendo o slide, eu acabei fazendo bastante adendos aqui, mas eu acho que tudo isso foi muito útil para vocês. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem falar sobre alguma coisa? Né? Tá bom, meus irmãos? Na verdade, irmãos, a gente tem que ser honesto sobre essa questão, né? Concorda comigo? Muitas vezes a gente quer boas mensagens, a gente quer pregar bem, mas a gente não gastou nenhum tempo de oração e nenhum tempo de estudo. Deus pode ser misericordioso e nos dar algo? Pode, mas não é assim que a gente cuida da obra de Deus. Não é verdade, irmãos? Se a obra de Deus é santa, se o dom que Deus nos deu é um dom do Espírito Santo, nós precisamos ser aplicados, né? E eu queria até concluir essa aula usando aqui mais uma vez a frase de John Wesley: prepare-se como se tudo dependesse de você e pregue como se tudo dependesse de Deus. Não é verdade? É assim. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o intervalo? Alguma pergunta? Não? Então tá jóia. Então, já a gente mergulha nos slides, vamos correr nos slides, tá bom? Fique mais um minutinho na aula que eu precisava dar uns recados para vocês, tá? Só um segundinho, vou parar a gravação agora.